O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, Nova Friburgo tem inúmeras virtudes, das quais destacam-se o meio ambiente, o seu povo ordeiro e trabalhador, a natureza exuberante. Agora, temos um aspecto fundamental. Nova Friburgo foi criada através de um decreto real. Sensacional! Nesse sentido, este programa que está começando neste momento pretende trabalhar justamente esse aspecto. O aspecto que nós residimos numa cidade real. Precisamos, nesse sentido, resgatar a nossa estima, promover o nosso civismo, conhecer as cores da nossa bandeira, como também o nosso belíssimo hino, maravilha, e também formar uma consciência preventiva nas questões que envolvem a nossa cidade para a celebração do seu aniversário em 2018. Questões como saúde, habitação, saneamento, administração pública, direta ou indireta, poderes constituídos, meio ambiente, trânsito, transporte, questões sociais, enfim, educação, uma pauta, eu diria, inesgotável para trabalharmos durante todo este período. É preciso que nós tenhamos essa consciência e nas nossas ações individuais, quer sejam elas de pequeno porte ou aquelas tomadas através de entidades que participamos, sejam efetivadas. Precisamos promover a nossa tão decantada qualidade de vida. Entretanto, o programa de hoje é um programa, eu diria, conceitual. Prezadíssimo cidadão real, contando com os trabalhos técnicos de Johnny Cabral, Jussara Conceição, sob a coordenação de Marconi JR, a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição 627 do programa Cidade Real, diretamente dos novos, amplos e confortáveis estúdios Rafael Jacu, neste dia 9 de março de 2020. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida.
Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de beleza nestas edições do mês de março, em que ontem, 8 de março, tivemos a oportunidade de celebrar o seu dia comemorado internacionalmente, mas este romântico apresentador entende que a homenagem foi muito, eu diria, incompatível com o universo feminino. E assim, estendo todas essas edições de março entrevistando mulheres, como uma forma simbólica, eu diria bastante importante, de homenageá-las, como também este chapéu que este ousado comunicador tem a coragem de utilizar. Eu diria que é desejo de muitos, mas privilégio de poucos. Ou seja, nesta edição teremos a oportunidade novamente de conversar com uma ilustre mulher extremamente competente nas suas atividades profissionais e que já nos concedeu a oportunidade de conversar com ela algumas vezes. Ou seja, nós precisamos, neste momento, neste período do mês de março, dar vez e voz às mulheres que somente recentemente conquistaram os seus direitos, mas longe ainda de serem equiparados aos direitos do universo masculino. E vocês que nos acompanham atentamente poderão tomar conhecimento de momentos e fatos históricos que mostram justamente esta saga das mulheres que estão na origem de todos nós, na busca da igualdade de direitos. E desta forma, nós temos a honra, o privilégio e eu diria satisfação pessoal de receber nesta edição a queridíssima doutora Aline Freitas Spinelli, advogada criminalista, especialista em tribunal de júri, professora, entre outras inúmeras atividades. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real, doutora Aline, se sentem extremamente honrados com a sua presença e do pequeno Ravi, que habita seu ventre há 20 semanas. Amém. Nesta sua quinta participação, de acordo com o banco de dados Datamaurer, que contabiliza todas as informações desta atração semanal. Estamos, conforme eu disse na abertura, em nossa edição de número 627, entretanto, na sua quinta participação em curto período de tempo, o que me faz presumir que brevemente você estará no top 3, entre aqueles que mais frequentam as nossas entrevistas semanais. É uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. É uma imensa alegria estar aqui dividindo esse momento, essa comemoração, tanto dos seus programas, né, dos 12 anos do seu programa, comemorando o Dia da Mulher, estendendo essa comemoração para a semana toda, para o mês todo. E é uma alegria pessoal dividir a mesa, a cadeira, o espaço com alguém tão brilhante quanto você, Zuri. Me sinto honrado. Agora, antes de iniciarmos a nossa pauta,
que é sempre inesperada e surpreendente. Quero lhe indagar, para a tranquilidade da nossa enorme audiência, como está se desenvolvendo a sua gravidez? Muito bem, com a ajuda e proteção de Deus, de Nossa Senhora Aparecida, Perfeito. de Santa Rita. Exatamente. E de todos os médicos, né, que eu tenho a sorte de ter ao meu lado. Ou seja, 20 semanas corresponde a aproximadamente 5 meses Sim. de gravidez. Ótimo. Certamente, em dado momento, daqui a alguns anos, você poderá mostrar ao pequeno Ravi a primeira aparição dele num veículo de comunicação. Exatamente. E vou me conter para que você não se emocione e borre a sua maquiagem. Eu te agradeço imensamente. Porque você, sendo mulher, tem uma sensibilidade muito aguçada e, estando grávida, essas emoções afloram facilmente. Isto posto, doutora, quero que você, com o seu notório conhecimento, contextualize alguns pontos, algumas ocasiões, algumas oportunidades, alguns fatos em que mostram que as mulheres, somente recentemente, há menos de um século, tiveram importantes conquistas. Sim, nós viemos paulatinamente, né, entre muita luta, muitas lágrimas, muito suor, muito sangue, muitas mortes. Nós estamos galgando, nós estamos conquistando a passos lentos a nossa independência e continuamos tentando atingir a famosa igualdade, que é o que se pretende, né? A mulher, pelo que a gente pesquisa, ela começou a ter o direito ao voto em 1932, na era Getúlio Vargas. Em 1932. Em 32, com a era Getúlio Vargas, foi trazido esse direito ao voto. Entretanto, esse direito ao voto de 1932, ele não equiparou a mulher ao homem dentro da esfera do sufrágio universal. Porque na era de Getúlio, a mulher ela só iria sair de casa para votar se seu marido assim o quisesse. Repita! Se seu marido assim o quisesse e autorizasse. Que isso? Sim, ou o pai, né? O voto não era obrigatório para a mulher, ele não era obrigatório como era para o homem. E só foi realmente conquistada essa equiparação do sufrágio universal da mulher em 1965, quando o presidente trouxe à baila a nova Constituição, que foi promulgada, se eu não me engano, em 65, e aí sim foi equiparado esse direito ao voto do homem e a mulher. A partir de então que a mulher foi ter os mesmos direitos ao voto que o homem. Tá? O direito de votar e de ser votada. Exatamente. E de ser votada. E de ser votada. Ou seja, muito recente. Muito recente. O que na prática mesmo de ser votada, a gente nem vai entrar nesse mérito agora para não complicar. Exatamente. Agora, além disso, nós temos também esta celebração que citei, ocorrida ontem, 8 de março. Qual a justificativa dessa data? Porque, na realidade, ela foi escolhida e adotada como sendo o Dia Internacional da Mulher. Olha, Zuri, existem várias correntes, né, que a gente pesquisa, tanto na doutrina quanto nos meios de comunicação, de jornalismo. Existiu em 1911 um momento marcante, muito triste, que foi um incêndio numa fábrica têxtil em Nova York. Um incêndio que supostamente foi causado pelos patrões de umas mulheres que trabalhavam. Nesse dia, 129 mulheres morreram, uns 23 homens e crianças também morreram, mas a grande maioria era de mulheres. Essas mulheres foram trancafiadas num galpão
dessa fábrica, e elas estavam ali naquela semana lutando por igualdade salarial, porque as mulheres ganhavam naquela época, quando ganhavam, tá? De 3 a 4 vezes menos do que os homens. Elas trabalhavam 16 a 17 horas por dia. A jornada de trabalho das mulheres alcançava 17 horas. Elas trabalhavam sem alimentação, elas não tinham período de descanso e elas recebiam muito menos do que os homens. Ou seja, não trabalhavam, eram escravizadas. Escravizadas. Isso porque naquela época já era uma conquista ou a remuneração. Porque antes, nos séculos anteriores, as mulheres trabalhavam, às vezes, em troca de comida, mas trabalhavam sendo torturadas, estupradas e abusadas, tá? Então, são passos muito lentos que quem estuda história percebe o sofrimento, o desgaste e essa luta incansável pela igualdade. E aí, teve esse episódio dessa morte dessas mulheres, mas esse episódio foi em 1911. O debate começou em 1910. E a comemoração mesmo, o dia 8 de março, ontem, foi oficializado mesmo só em 1977. Somente em 1977. Exatamente, que foi oficialmente, formalmente declarado. Ou seja, 43 anos de oficialização da data internacional. Exatamente. Ou seja, é um cenário, eu diria, cruel. Cruel. E aí, essa luta toda de vários movimentos em vários países, ela começou lá no século XVIII, veio galgando, e aí depois se chamou o movimento sufragista feminino, que foi todo esse movimento em busca do direito ao voto, né, de votar, de ser votada. E aí, com isso tudo, a gente começou a enxergar mais essa dura realidade que hoje, né, nós temos aí no Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a figura do feminismo e todas essas outras poucas conquistas para trazerem o quê? Para trazerem legitimidade, proteção, para que a mulher possa continuar caminhando e progredindo no seu intento, que é a vontade de ter igualdade. As desigualdades ainda são muito acentuadas, ou seja, você que exerce múltiplas funções, desenvolve a sua atividade profissional com brilhantismo, é uma notória advogada criminalista, também concilia as suas atividades profissionais com as suas tarefas familiares, com o convívio, com, enfim, pessoas do seu conhecimento, ainda observa essa desigualdade acentuada? Sim, ainda observo e sem muita mudança e sem muita perspectiva. Sem mudança e sem perspectiva? Sim. Sabe por que eu falo isso, Zuri? Com o advento da Lei Maria da Penha, nós colocamos os refletores da mídia, os refletores policiais e jurídicos, em cima da mulher, né? Existe aí um estudo sério que fala que lá de trás, que o fato da mulher gerar vida, dela ser a detentora do poder de gerar vida, isso teria ao longo da história trazido para o homem uma certa... um incômodo que fez com que o homem precisasse se autoafirmar o tempo todo, desde as ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, que o homem tem essa vaidade exacerbada e alimentada, né, pela construção do patriarcado, de que ele é o dono da mulher, de que ele é o dono dos filhos. Ele trancava a mulher em casa quando nós deixamos de ser nômades, né, e passamos a ter mais liberdade enquanto produtores, começou a ter mais fartura, começou a ter mais abundância e mais dinheiro, começou a se falar em herança. O homem trancava a sua mulher em casa para que ele pudesse garantir a herança e o patrimônio de seus filhos e para que garantisse ali realmente a paternidade. Então, começa lá atrás. E aí a gente vem falando disso tudo, estudando isso tudo. E aí chegamos aqui na Lei Maria da Penha, só
um caminhozinho que eu estou tentando ilustrar? Certamente. E com a Lei Maria da Penha, que é essa lei de proteção à vida da mulher, que tem como coração a medida protetiva, os refletores caíram em cima da vida e da autonomia conquistada pela mulher. Com isso, o que não é visto não é considerado. E a mulher a sua ascensão começou a ser considerada. E a partir daí eu te digo que piorou um pouco, porque os homens se tornaram mais violentos com a perda dessa posse, com a perda dessa sensação de poder e de palavra final. Porque a mulher, com todo esse discurso, que algumas entendem legal, esse discurso de empoderamento, é legal em parte, mas esse discurso atiçou, né, mais o homem e fez com que a gente percebesse a quantidade de crimes, de feminicídios, de violência, para que ele tenha de novo as rédeas nas mãos. Por isso que eu digo que nem sempre a gente pode dizer que melhorou ou que está melhorando. Pelo menos os refletores estão nos mostrando que os homens se tornaram mais violentos. Em 2018, foram aproximadamente 5.000 feminicídios. Isso que está ali computado pela polícia no Brasil. Então, eu acho que, a partir de agora, sim, talvez eu tenha assim, um certo grau de otimismo para que essa violência seja controlada e as mulheres consigam ter o direito realmente à vida e a sua ascensão e essa equiparidade, né? essa equidade, esse equilíbrio que nunca tivemos. Lamentavelmente. Agora, existe um outro aspecto, doutora, e esse doutora é mais do que respeitoso e carinhoso. Né? Nas nossas conversas informais, inclusive, por vezes eu lhe trato assim, como forma de mostrar a minha admiração por você. O que muito me honra, e representei. E da mesma forma. Mas as mulheres também, como também outros gêneros, são vítimas de preconceito. Sim. E para ilustrar este item de pauta, acompanharemos a seguir uma matéria jornalística muito bem produzida, com a apresentação do jornalista Kevin Ramos, reportagens cinematográficas de Noé Egdorne Tardem e edição final da ON Produções. Vamos juntos acompanhar. Valdiane, Aline, Patrícia, Michele, o que elas têm em comum? Elas fazem parte de ambientes que na maioria das vezes é frequentado por homens. Mas e a igualdade? Homem, mulher, todos nós temos os nossos direitos e deveres. Na verdade, somos todos iguais, pelo menos era assim que deveria ser. Hoje nós vamos acompanhar histórias de mulheres que encaram o trânsito, seja para o seu sustento ou até mesmo para a sua locomoção. Nós vamos conhecer histórias distintas de mulheres que passam por cima de tudo para obter os seus objetivos. Vamos lá? Nossa primeira história está dentro deste ônibus. Há 6 anos, Michele encara o trânsito friburguense em um coletivo que, na maioria das vezes, anda lotado. É um desafio muito grande, é matar um leão por dia, não é fácil, portanto, toda vez que eu saio de casa eu peço muita orientação a Deus para Ele ir na minha frente, porque se não for que não chegue até o meu trabalho, porque é uma responsabilidade muito grande. Aqui eu falo que se um médico errar, é uma vida só, que se eu errar, tem vezes de eu carregar até 100 passageiros aqui dentro. Então é uma responsabilidade muito grande. Quem nunca escutou aquela famosa piadinha que diz que mulher não sabe dirigir? Não só sabe, como também pilota. Valdiane é motociclista e diz que a atenção é uma das características da mulher no trânsito. No geral, a mulher ela acaba sendo mais prudente, né? Eu acho que
Mudou muito, né? Hoje você vê muita motociclista no trânsito, eu acho isso muito bacana. Eu fico muito feliz em ver assim, as mulheres quando vêm aqui adquirir uma moto e ela não quer pegar uma moto pequena não, ela já quer pegar uma moto grande pra assim, bater de frente mesmo, não tem mais essa, né? A Aline está grávida e dirige há 15 anos para sua própria locomoção. De acordo com ela, conduzir um veículo não é uma tarefa simples, já que o sexo feminino ainda é tratado como frágil nas ruas. A mulher ela tem que matar um leão por dia no trânsito para provar a sua competência, a sua responsabilidade e a sua maturidade para dirigir. A mulher todo dia ela precisa provar que ela dirige bem e que ela tem condições. Ela não pode ter um arranhado no carro, senão ela é taxada de barbeira. E ela tem que ter uma conduta muito superior ao dos homens, porque ela precisa comprovar todo dia, a cada segundo, que ela é capaz. Porém, não é de hoje que as ruas têm motoristas mulheres. De acordo com a advogada, o primeiro registro de habilitação feminina é de 1932, ou seja, 88 anos depois, a mulher ainda enfrenta o preconceito. Mas e a Patrícia? Onde ela entra nessa história? Gerente comercial de uma concessionária de motocicletas, Patrícia vê o número de condutoras crescer consideravelmente. Em 2005, tem um dado que as mulheres representavam apenas 19% do número de motociclistas no Brasil. E esse número já aumentou para 26%. A gente recebe bastante mulheres, algumas vêm acompanhadas dos seus cônjuges, algumas vêm sozinhas. Elas tiram a habilitação ou já têm habilitação há algum tempo e procuram a motocicleta para usar no dia a dia, para ir trabalhar, para levar filho na escola. E um dado legal é que as mulheres não procuram só motocicletas de baixa cilindrada, elas também estão procurando motos de alta cilindrada também. Mas por qual motivo reunimos todas elas em uma única reportagem? Pelo fato de que a mulher deve estar onde preferir na sociedade. Como assim? Então, deixe que elas mesmas expliquem. Hoje em dia, infelizmente, ainda tem esse preconceito, mas lugar de mulher é onde ela quiser, né? Se ela for em cima de duas rodas, ela pode, com certeza. Jogar esse medo fora, esse medo desse preconceito, e que se eu sou capaz, elas também são. Ela é. E se eu estou aqui dirigindo nesse ônibus, que muita gente fica assustada pelo tamanho, não sei o quê, se eu posso, elas também podem. Tem atitude. Eu acho que o principal é isso. É você ter a atitude. Tenham, em primeiro lugar, autoestima, porque as mulheres são crucificadas e humilhadas no trânsito o tempo todo. E diria, se mantenham sempre informadas com a legislação para fazer valer seus direitos. E, é claro, redobrem o cuidado a cada dia. Sensacional, e queremos agradecer novamente a sessão desta matéria resumida pela ON Produções. Lhe avisando que no sábado passado, também conhecido como 7 de março, ela foi exibida na íntegra no programa chamado Acelera, que é apresentado normalmente aos sábados às 14 horas e está disponível no site da TV Zoom, como também no aplicativo da emissora. Vale você acompanhar, assistir, é um programa muito bem produzido, rápido, 30 minutos, e que mostram vários aspectos no que se refere ao nosso cenário que eu entendo de imobilidade urbana. E no último sábado, como forma de também simbolicamente homenagear as mulheres, a equipe se incumbiu de produzir esta matéria muitíssimo importante e interessante. E neste momento, o repórter cinematográfico Noeg Dorn-Tardem não se contém, adentra ao cenário e se emociona ao ouvir os elogios deste apresentador. Na realidade, Noé é patrimônio histórico da TV, uma figura extraordinária, campeão, extremamente competente, entretanto, não tem
só qualidades, uma vez que torce para o Clube de Regatas do Flamengo, se é que vocês estão me entendendo. Doutora Aline, retomando o feito à ordem. Em primeiro lugar, já lanço aqui a minha defesa a Noé, por ser flamenguista. Sim. Tá? Porque já é também mais um título e mais uma característica de bom gosto. Exatamente. Tá? Eu digo que... Ouso divergir de Vossa Excelência, tá? Doutora, na realidade, nós temos que nos curvar a torcida adversária, a competência do Clube de Regatas do Flamengo, que está imbatível e assim continuará por muito tempo. Mas nos referindo ao conteúdo da matéria em que você foi uma das protagonistas. Quais são os seus comentários acerca, sobretudo, do guarda-chuva do preconceito que foi ilustrado na reportagem No Trânsito, que realmente existe? Agora, devo admitir também que, conforme você muito bem colocou, a Michele, motorista da Nova FAO, e a Patrícia, que é gerente de uma concessionária de motos, as mulheres são muito mais cautelosas no trânsito. Eu que acompanho essa matéria, esse tema há muito tempo, sou um estudioso dessa questão, enquanto também estive na presidência do Conselho de Segurança em Nova Friburgo, mostrando que os envolvimentos com aquelas ocorrências que tem mulheres na direção dos seus veículos se classificam como de menor potencial ofensivo. Ou seja, se resume, quando muito, a perdas materiais e raramente a perdas humanas, o que acontece regularmente e na proporção muito maior com os homens. As mulheres, por serem mais cautelosas, mais precavidas, têm uma condução defensiva muito mais adequada. Entretanto, são vítimas de preconceito. Sim, a estatística fala por si só, né? Se você fizer uma pesquisa nos tribunais, uma pesquisa nas delegacias, nos batalhões de polícia, realmente a estatística mostra que existem muito menos acidentes com vítimas quando a mulher é condutora. Não vou dizer que só existem mulheres responsáveis. Também existem mulheres irresponsáveis, né, que bebem e que dirigem. Aqui fica aqui já de cara esse seu alerta. Esse alerta e esse puxão de orelha, né? Mas as mulheres, por serem arrimo de família, por serem mães, por serem mais preocupadas não só com a vida delas, eu acho que elas são forçadas não só a pautar a sua conduta por conta desse... Você entra dentro do carro num trânsito, você já é olhada, né, com aquele olhar de... deboche. De deboche, de... é mulher, saco, né? Né? Eu sou ariana, eu sou esquentada, eu detesto deboche. Eu detesto deboche. E eu vejo. Sim. Então, é o que eu falei, a mulher não pode ter um arranhãozinho no seu carro, porque se ela desfila com o carro arranhado ou amassado, ela já vai ser taxada de barbeira, né? O homem é aventureiro. Nossa, o carro dele é um carro raiz, né? Possante. Possante, ele é aventureiro. Então, quem está dirigindo todo dia, eu dirijo todo dia, a gente percebe esse preconceito. Mas eu acho que a gente vem vencendo, tá? E vencendo muito, e limpando essa imagem que foi criada sem ter base na estatística. Exatamente. E isso se estende a outras situações que nós iremos abordar no decorrer do programa. Entretanto, antes de nos encaminharmos para os nossos reclames comerciais, eu quero fazer alguns registros, eu diria, pessoais. Primeiro, e nesta ordem, agradecer a valiosa audiência de Dona Janete e seu Ivan, também conhecidos como pais de Doutora Aline. Um beijo para você,
querida Janete, que em algum momento terei a oportunidade de conhecê-la, como também ao Ivan, que certamente teremos esse privilégio de nos encontrarmos. Quero agradecer a audiência familiar, como também de marido Felipe, desculpe a falha, que também nos prestigia nesse momento. Felipe, você que também me parece que está grávido. É assim, o casal... Totalmente. O casal assume a gravidez e tenho certeza que você está radiante com esta possibilidade da chegada do herdeiro. Também, com o take do nosso atento repórter cinematográfico Johnny Cabral, inicialmente mostraremos a mesa de trabalho de doutora Aline Freitas Spinelli. Eu não posso, em hipótese nenhuma, me abster dessa oportunidade. Ela está tentando arrumar, mas vejam, um take pouco mais aberto, querido. E um pouquinho mais, por favor. Eu quero mostrar o seguinte, vejam, nós temos ali o seu celular, nós temos um copo com água que em sua borda tem marcas de batom, o que é um clássico sensacional, e também folhas de caderno espiral, para talvez desespero de Dona Janete, mas mostrando que doutora Aline se preparou para o programa e é uma advogada raiz, porque anota manualmente. Como também queremos registrar um detalhe, uma peça do seu belíssimo figurino, para que vocês, especialmente mulheres, façam a sua avaliação. Vejam nesse take novamente que o nosso querido Johnny Cabral está promovendo dos, eu diria, magníficos e lindíssimos sapatos de doutora Aline, que veste este belo modelo com um salto, imagino aí, de 12 centímetros, absolutamente sensacional. Segundo Luciana Ferraz, diretora da TV Zoom, que esteve conosco antes do início da gravação, confidenciou que as mulheres têm uma relação íntima, porém inexplicável, com bolsas e sapatos. E eu concordo plenamente com esta afirmação. Este chapéu marca as edições do mês de março. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos relacionados ao misterioso, mas fantástico universo feminino. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de momentos de pânico na TV que sempre fazemos questão de mostrar, até porque o nosso padrão, ele, embora seja criterioso, seja exigente, sobretudo no que se refere ao conteúdo, estamos muito longe daquele formato absolutamente engessado, por exemplo, que é apresentado pela querida co-irmã Rede Globo de televisão. Aqui na TV Zoom, nós temos pessoas, seres humanos, que trabalham por trás de toda essa estrutura que lhe permite levar
este conteúdo semanalmente. E, portanto, às vezes, algumas situações bastante inusitadas acontecem, como no retorno do intervalo, mas nada que pudesse causar algum trauma mais irreparável. E doutora Aline, durante o intervalo, me solicitou um direito de resposta que, nesse momento, lhe concedemos. Por favor. O caro amigo fez uma colocação irretocável e seríssima, de extrema valia para nós, humildes mulheres, que poucos direitos temos, em reivindicar maior espaço em nossos closets, em nossos guarda-roupas, para que a gente tenha ali as nossas bolsas e os nossos sapatos, já anunciado pela nobre colega Luciana, né? Então, eu gostaria de falar, Felipe, meu amor, eu preciso ter mais espaço que você para ter as bolsas e os sapatos necessários para que uma mulher tenha seu desenvolvimento, né, afetivo e emocional dentro da sua residência. Sensacional! Felipe, eu tenho certeza que nesse momento você deve, inclusive, ter trocado de canal. Porque o apelo de doutora Aline foi absolutamente, eu diria, incontestável. Olha, Zuri, abrindo um parênteses. Sim. Claro que eu tenho que explicar aqui que isso não quer dizer que eu não seja uma mulher que luta e adere ao movimento feminista. Eu falo até com uma certa seriedade. Perfeito, né? Perfeito. O movimento feminista não quer dizer que nós, mulheres, devemos todas ter o mesmo padrão estético ou comportamental. O que nós queremos é igualdade e nós queremos poder amar e sermos amadas pelos homens. A gente não quer que os homens sejam diminuídos e nós queremos continuar cada vez mais em sintonia com o universo masculino. Algumas mulheres têm, né, assumem uma postura mais despojada, outras mais, como que eu diria, Zuri, com mais... radicais. Algumas gostam de um estilo, outras de outro, né? Opostos. Estilos opostos. E não quer dizer que o fato de eu gostar de ser uma mulher vaidosa, arrumada, que gosta de bolsa, sapato, essas coisas, das flores e esmalte, isso não me faz menos feminista do que aquela mulher. Perfeito. Né? Perfeito. Então, que fique aqui consignado esse esclarecimento. Perfeito. Perfeito esse seu esclarecimento. Como também... no que se refere a conteúdo, a opinião, nós retomamos um quadro que tem esse título, em que durante muito tempo foi apresentado durante as edições do programa Cidade Real e está sendo retomado porque tenho a certeza, cada vez mais, que o contraditório é saudável. Incomoda, sobretudo as autoridades, porque são obrigadas a saírem da sua zona de conforto, mas é democrático. É preciso que tenhamos opinião e que seja pública. Existe uma certa rivalidade quando se manifesta alguma opinião sobre qualquer assunto, sobretudo nas redes sociais. É preciso se entender que todos somos seres humanos, porém extremamente diferentes. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu caráter, tem a sua lente de aumento para todos os assuntos. E isso está tomando proporção de tal maneira que as relações estão sendo rivalizadas. Não significa que, por discordar, você seja do contra. Existe uma diferença sutil, que só aquelas pessoas que têm uma mente, eu diria, elevada, poderão perceber exatamente essa afirmação. Você pode dizer não sem ser do contra, é a sua opinião. Como também o programa Cidade Real tem a nossa opinião, como acompanharemos juntos. Olá, salve, salve!
Estamos iniciando hoje um novo desafio. Aqui, no Cidade Real, que completa 12 anos, estamos apresentando a coluna Opinião pela TV Zoom, que também comemora 20 anos. Reza a lenda que, no Brasil, o ano começa na segunda-feira após o Carnaval. Portanto, feliz 2020 para todos nós. Este ano não é um ano qualquer. Daqui a 8 meses, estaremos todos nós, eu, você e todos que possuem o título eleitoral, diante das urnas eletrônicas para decidir os destinos de Nova Friburgo para os próximos 4 anos. 4 anos não são 4 dias. É muito importante você se informar, e a informação está nos meios de comunicação aqui da nossa cidade. A importância dos partidos apresentarem candidatos qualificados fará com que você possa ter uma escolha dentro daquilo que seja o melhor para Nova Friburgo. Nos últimos anos, nas últimas eleições, e essa é a 5ª do século XXI, a maioria da população escolheu por exclusão, e isso não é bom. Nós precisamos ter candidatos compromissados com um projeto de longo prazo para Nova Friburgo. Quem faz o político é o eleitor, mas quem apresenta o político são os partidos. As responsabilidades estão todas aí, e a questão da informação é fundamental. Quando chega perto da eleição, aqueles que não são informados, bem informados e não acompanharam os programas eleitorais, costumam dizer assim, perguntar da seguinte forma: quem é que está na frente? Porque eu não quero perder o meu voto. O que significa perder o seu voto? Às vezes você não perde o seu voto, o seu candidato ganha. Aquele que você quis colocar lá para não perder o seu voto, ele ganhou, mas a cidade e o município acabam perdendo. A responsabilidade nossa é muito grande. Acompanhe por aqui a evolução da campanha política, as propostas para o futuro de Nova Friburgo. Essa é a nossa opinião e é pública. Um abraço e até a próxima. Agradecemos a competência e o comprometimento do ilustre escritor, articulista político, também conhecido pelo epíteto é ótimo, de raposa felpuda da política friburguense, meu amigo pessoal, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que assume a linha editorial deste quadro, que tem a nossa assinatura. A opinião é do programa. Da mesma forma que ele se manifestou, nós acompanhamos o seu brilhante relato, que também me parece haver a concordância de doutora Aline. Zuria, eu vou aqui compartilhar com você a minha profunda admiração pelo professor. Eu gosto muito, não conheço pessoalmente, né, ainda, mas eu estou aqui para dizer que achei irretocável tudo que ele falou, até porque precisamos entender que tudo é política. Tudo! Tudo! Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tudo é política. A pessoa desavisada que diz, não falo de política, não gosto de política, ela precisa entender que o fato da gente sair de casa para trabalhar, a gente pega um ônibus, isso é um ato político. Você escolhe uma operadora de celular aqui no Brasil, isso é um ato político. A água que você consome, né, a forma como ela chega até você, se é através de concessionária ou não, isso tudo é política. A gente respira política. Isso é ótimo. Eu sou uma apaixonada. Eu nem preciso de cafeína para despertar quando o assunto é política. E Nós sabemos disso. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem que, eu acho, comemorar que o voto aqui é direto, é secreto, é periódico, né, de tempos em tempos, como o professor falou, e é uma conquista e deve ser muito bem utilizada. Mais do que o dever, é um direito, eu entendo dessa forma. É um direito e deve ser muito bem utilizado. Agora, doutora Aline, você que estará conosco em outras edições, evidentemente,
desde que a sua maternidade assim permita, e teremos brevemente uma edição especial que eu não tenho dúvida que você irá vibrar. Será um desafio para o apresentador que irá ter que se desdobrar numa edição especial que acontecerá a cada 2 meses, reunindo mulheres inteligentes. Guardadas as devidas proporções, como já nos ensinava Abelardo Barbosa, conhecido pela alcunha de Chacrinha, hoje eu estou absolutamente incontrolável, provavelmente pela coincidência de datas. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia 10 de março, também conhecido como amanhã, 12 anos de existência do programa Cidade Real, e dia 9, gravando esta edição com uma mulher que eu admiro e respeito muito. Mas nos ensinava a Chacrinha que em TV nada se cria, tudo se copia. E desta forma, eu estarei promovendo um quadro à semelhança do colega, se assim me permite chamá-lo, Jô Soares, que vez por outra reunia notórias jornalistas e batizava aquele momento como sendo as meninas do Jô. Eu ainda não intitulei esta edição especial, mas reunirei 3 mulheres inteligentes para tratarmos de uma pauta absolutamente livre, que as mesmas se incumbirão de conduzir. Será um desafio pessoal para mim, mas bastante prazeroso, e já anuncio, embora ela não saiba, a presença de doutora Aline Freitas Spinelli, que juntamente com outras belas e inteligentes mulheres estarão conosco nesta edição especial. Doutora Aline, sendo assim, depois desdobraremos esses aspectos profissionais e considerando-se que estamos na reta final do nosso programa, queremos ouvi-la acerca das suas expectativas voltadas para o pleito eleitoral que acontece em 4 de outubro. Nós já estamos começando a observar na cidade que, conforme nos ensina o professor Jorge Carvalho, as peças estão sendo distribuídas sobre o tabuleiro eleitoral. Isto posto, queremos ouvi-la. Zuria, eu acho que esse ano é um ano muito poderoso, muito significativo, muito iluminado, muito solar. Tenho grandes expectativas, como sempre tenho, né, no universo político, porque é um universo que eu sou apaixonada. Acredito, eu como mulher, acredito que teremos uma prefeita mulher em Nova Friburgo, sem entrar aqui em qualquer discussão, com muito cuidado. Mas isso é o quê? Isso é uma visão, uma diria que afirmação, é uma intuição feminina, né? Perfeito, Como diria Rita Lee, perfeito. Né? A mulher, ela tem uma intuição que extrapola qualquer explicação lógica, né? Então, usando a música de Rita Lee como caminho. Ótima citação, né? Ótimo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma educação legislativa eleitoral, né, esse ano, que todas as mulheres e homens procurem se informar, procurem ter intimidade, né, com a nossa Constituição, com todo o nosso universo político, para que a gente aproveite, né, com alegria, com liberdade, com conhecimento, que é o maior instrumento de poder, e façamos assim a nossa escolha. Entendamos, tudo é política, tudo é política. E poder contribuir, participar, é louvável, é uma alegria. Então, sem me estender aqui e começar discussões políticas, o que faremos? Faremos oportunamente, com muito prazer. Logicamente. Eu acho importante, agora, a gente que está comemorando o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, como toda mulher é muito generosa, dar um presente aos homens. Muito bom. Né? Para aquela câmera, doutora. É importante a gente trazer à baila, né, os perigos, né, da Lei Maria da Penha,
e desse universo feminino que está sendo enaltecido, porque não raras são as vezes em que a gente presencia algumas mulheres, minoria, mas que vem crescendo, atuando de forma enganosa, de forma leviana, com denunciações caluniosas na delegacia, levando isso ao judiciário, com o intuito de vingança, de ciúme, utilizando as benesses, que eu posso dizer benesses dentro de um contexto da Lei Maria da Penha, para fazer valer instrumento de vingança pessoal. Mulheres que fazem denunciações caluniosas contra homens, às vezes por retaliação, e levam todo um aparato policial e jurídico a perder tempo, a deslocar, a investigar e a julgar casos criados por elas. Eu já trabalhei em mais de 10 casos em que defendi alguns homens que foram injustiçados até a sentença, mas que responderam processos criminais com denunciações caluniosas. E as mulheres que estão cometendo esses delitos estão sendo paulatinamente condenadas. A gente percebe pela jurisprudência dos tribunais que as mulheres estão sendo condenadas à pena de prisão, porque a pena de denunciação caluniosa é uma pena alta, e elas estão tendo essa resposta do judiciário. Então não vamos queimar o filme da Lei Maria da Penha, não vamos arranhar as conquistas, né, que foram, assim, duramente, né? Com muito sangue, com muito suor, com muitas mortes, com a Maria da Penha numa cadeira de rodas. Não vamos deixar que essas mulheres, né, algumas mulheres golpistas, utilizem isso para massacrar os homens. Perfeito, doutora. Tá? Perfeito. Belo presente. Nós adoramos os homens. Por favor, eu gostaria que você novamente fizesse o coraçãozinho com as mãos para que o nosso diretor técnico assim mostrasse na TV, mostrando a generosidade e a sensibilidade da doutora Aline. Assistam novamente, por favor. Para todos os homens, evidentemente. A gente busca honestidade, né? Bom senso, pé no chão, sem jogatina, sem mentira. Eu acho que é isso que a mulher ela tem que levantar a bandeira. Não é massacrando, não é mentindo, né? É trazendo o valor dela, a mágica, a magia da mulher. Exatamente. Doutora Aline, nós já estamos na reta final e os programas em que você participa são ótimos. Muito obrigada. Eu tenho muito prazer e vibro intensamente com todas as gravações que faço ao longo desses 12 anos. Mas alguns programas, obviamente, são especiais, como aqueles que você participa. Muito obrigada. Além da sua beleza incontestável, e assim peço licença ao companheiro Felipe para elogiá-la. O seu figurino é absolutamente impecável. A maquiagem é extraordinariamente bem feita. Mas você agrega conteúdo, mostrando que é possível se quebrar um paradigma entre beleza e inteligência. Normalmente, o universo machista entende que aquelas mulheres belas, por vezes, têm pouca inteligência. E você mostra exatamente o contrário. E reconhecendo este seu comprometimento, esta sua responsabilidade, e eu diria colaboração permanente com o programa Cidade Real, nós queremos lhe oferecer este livro. Uau! Que tem uma dedicatória Rafael pessoal. Jacu. Exatamente. Uau! Neste momento, fazendo questão de lhe entregar durante a gravação para que fique registrado. Este é o Novo Testamento da história municipal. Oportunamente, lhe será presenteado uma outra obra do mesmo autor, Os Colonos, que eu costumo denominar de Antigo Testamento. Dr. Rafael Jacu, figura extraordinária. Colega engenheiro civil, ocupou vários cargos de destaque na administração pública municipal e estadual e recebeu merecidamente
o título de comendador de Nova Friburgo e mais. Eu que tive o privilégio de conviver com ele em vários momentos, aprendi, sobretudo, a amar a cidade que tive o privilégio de nascer e, portanto, tenho uma enorme gratidão por essa bênção divina. E ele é um inspirador do programa Cidade Real. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Você é parte integrante do programa e do projeto Cidade Real. Zuri, é uma alegria estar aqui hoje, como sempre, principalmente hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher, recebendo esse presente que fala sobre a nossa história, a história de Friburgo, estudar a história e ter a alegria, eu acho que a satisfação de poder nos deleitarmos sobre essa leitura será assim, muito, muito, muito gratificante. E eu encerro fazendo aqui menção às suas últimas palavras sobre o que é ser mulher, né? Simone de Beauvoir fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Perfeito! E é isso que eu acho que nós tentamos dizer nesse programa de hoje, né? Aqueles assuntos todos de proteção à mulher, quem tiver interesse, busque lá no site que temos nós inúmeros. Teremos outras edições para tratar. Mas o principal é falarmos dessa luta e desse trabalho árduo que é nos tornarmos mulheres, mulheres de valor, mulheres fortes e mulheres que amam e são amadas por todos vocês. Excelente as suas considerações finais. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos em que me rendo à generosidade, à compreensão, à tolerância, à paciência, à sabedoria, à simplicidade, sobretudo, das mulheres. E elejo Dona Célia como sendo a minha referência, também conhecida como minha saudosa mãe, falecida há muitos anos. Ela que sempre me inspirou, ela que sempre me orientou, com muita sabedoria, com muita perspicácia, respeitando, sobretudo, as diferenças das pessoas, que justamente tentamos propor nessas edições do mês de março. Sendo assim, minha saudação especial a todas as mulheres, a quem declaro a minha paixão, evidentemente em graus diferentes, mas são absolutamente indispensáveis nas nossas vidas, até porque estão nas nossas origens. Também quero aproveitar a oportunidade, como fiz na edição da semana anterior, agradecer a direção da TV Zoom, nesta ocasião representada por Luciana Ferraz e Salvador da Rosa Canto Neto, a todos os funcionários, aos patrocinadores e, sobretudo, aqueles que compõem a nossa expressiva e maciça audiência durante esses 12 anos de existência. É motivo de satisfação, de prazer, de vaidade, mas, sobretudo, de comprometimento com a informação de utilidade pública. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando, sobretudo, as mulheres de Nova Friburgo que nos unem. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.